Então, nem todo mundo tem a facilidade de assumir seus próprios erros. A maioria das pessoas, elas tentam realmente culpar o próximo. Tentam culpar a criação, tenta culpar a situação financeira, tenta culpar os filhos, tenta culpar a falta de tempo, tenta culpar a religião, ou tudo que ela aprendeu, os ensinamentos que ela teve durante a vida. Mas sempre existe alguém para culpar, né? Se você dirige, alguém bate em você, eu acho que já aconteceu de alguns acidentes eu consegui evitar, porque eu olho o retrovisor frequentemente, eu olho os retrovisores frequentemente e tô ligado no que está acontecendo em volta. Então, teve uma vez que um carro veio a toda atrás de mim aqui. Eu já estava parado, eu percebi que ele estava meio descontrolado e tirei e joguei o carro para a calçada. Teve uma outra situação que eu vi um casal, minha esposa estava do meu lado, e eu vi um casal brigando na calçada, e eu estava numa certa velocidade, mas quando eu percebi que o casal estava brigando e ela estava um pouco alterada, a menina, eu dei uma desacelerada. No momento que eu desacelerei, ela saiu da calçada e se jogou na frente do carro. Então deu tempo de eu frear e graças a Deus eu não atropelei aquela menina. Mas é claro que a gente saiu do carro, falamos, né? Demos uma chamada na menina: um absurdo que você está fazendo, não se faz isso. Então o que acontece? Seria muito fácil eu culpar uma pessoa por ter cometido um erro. A gente sabe que algumas vezes o erro é das pessoas, mas sempre vai existir participação nossa no erro de alguém. A oportunidade é a gente que está dando. De repente a oportunidade foi a gente que deu. Nós poderíamos ter evitado certas situações, mas acabamos não evitando. E isso causou aquele desgaste, aquele problema. Isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, isso acontece na criação dos filhos, isso acontece dentro da sua vida espiritual, dentro da sua religião. E a verdade é que sempre é mais cômodo quando a gente culpa os outros pelos nossos erros. Mas tem uma coisa chamada autorresponsabilidade, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Cada um é responsável pelos seus atos, cada um é responsável pelos seus pensamentos. Se você pensa assim, não é porque a sua mãe lhe criou assim. Se você é uma pessoa adulta hoje e está aqui assistindo esse vídeo, não é porque a sua mãe falou ou ensinou assim, o seu pai era assim, o seu professor lhe ensinou de determinada forma, que você é o que é. Não é por causa deles, é por causa de você. Você aprendeu com eles, mas também poderia ter aprendido por si, ter buscado maiores informações sobre o que você aprendeu, ter conhecido o outro lado da moeda, né? E tem gente que só conhece um lado da história e esse basta, e ela acredita naquilo com todas as suas forças. É como quando a gente entra em política e fala sobre isso, a gente fala de pessoas cujos pais foram militantes contra a ditadura, né? Existem pessoas que os pais foram militantes contra a ditadura, lutaram, né, contra o governo militar, né, contra a censura militar e tal, e toda aquela história, né, que eram oprimidos, que
Era uma época também de revolução sexual, né? Hippie, drogas e tal, e o exército ele não tolerava, né, certos comportamentos na sociedade. Então o exército também era mais conservador do que hoje. Então é claro que existia um lado da moeda, um lado da revolução sexual, Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir, existia o lado do, né, Raul Seixas, aqueles hippies, né, usando LSD e tal, e a galera queria curtir a vida adoidado. Enquanto isso, existia a ala militar, que era uma ala mais rígida, mais conservadora, que prezava pela ordem, prezava pelos bons costumes, né? Não, prezava pela família, não a liberdade sexual. Então existiam os dois lados, né? Existiam os dois lados. E esses lados aí, eles opostos, né? E foram criando seus filhos de acordo com o que eles acreditavam. Então nasceram os filhos da revolução sexual, nasceram também os filhos dos militares que lutaram contra isso, pessoas também hoje conservadoras, né? Algumas, nem todas, mas algumas. Nasceram filhos daquela geração também de Gramsci, né? Que dentro da faculdade, né, só se falava nisso, né? A favor da democracia, contra a ditadura. E hoje a gente vê aí o que é democracia. Democracia é algo bastante assim justo, por um lado, mas, né, também injusto por outro, porque você elege um presidente, mas quem governa é um deputado, presidente da Câmara, com 70 mil votos. 58 milhões elege um presidente, mas quem manda mesmo, quem coloca a pauta para a votação são deputados que recebem menos de 100 mil votos. Então existem falhas aí democráticas, né? Existem falhas que precisam ser revistas urgentemente. Mas também agora, voltando à questão da autorresponsabilidade, você aprendeu. Meu pai era militar na época da ditadura. O pai era militar. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente de quem os pais eram professores, de quem os pais eram estudantes. Claro que eu tenho uma visão diferente, mas também isso não me impede de aprender a visão deles em relação a isso. A visão dessas pessoas que lutavam por uma determinada democracia, que lutaram tanto pela democracia. Democracia veio, o partido que eles queriam, né, no poder, partidos de esquerda, assumiram o poder e um escândalo atrás de outro, prisões atrás de prisões, mensalões, petrolões, né, pedaladas fiscais, compra de presidente de Câmara, de Congresso, empréstimos bilionários a países, a ditaduras que todos sabiam que não iriam pagar, então foram calotes também bilionários. Enfim, todo tipo de escândalo acontecendo, a educação para todos foi uma desgraça total, porque os índices, né, nos maiores indicadores aí de educação do mundo aí, né, os parâmetros de educação no mundo, estavam entre os últimos países. E uma crise educacional enorme, porque a gente vê advogados, péssimos advogados, médicos também muito ruins. A gente está vendo aí que o resultado disso foi bastante prejudicial para o país. Mas também
Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de busca de informações por si mesmo, por você. Você buscar saber o que é melhor para você. Você decidir o que é melhor para a sua vida através de pesquisa, através de estudo, e não através de um conhecimento obtido por uma outra pessoa que simplesmente te disse que aquela era uma verdade e você aceitou. Não, eu posso aprender. Eu posso aprender. E é por isso que eu busco conhecimento, não só em livros ditos de direita como livros de esquerda. É a sua responsabilidade aprender sobre isso. Se você vira gado, se você vira massa de manobra, um idiota útil, você virou porque você permite ser. Você não estuda o outro lado. Você nunca estudou economia liberal, mas você defende o keynesianismo. Mas você nunca estudou os benefícios da economia liberal, você nunca estudou Mises. Então, de certa forma, a gente acaba se prendendo a uma determinada verdade que não é absoluta. Mas, pelo fato de a gente aceitar aquilo como verdade absoluta, a gente fica impedido de aprender coisas novas. Então, o que tem acontecido hoje? As pessoas se fecham para o novo, as pessoas se fecham para algo que pode acrescentar na vida delas uma outra visão e culpam a tudo e a todos. Culpam o Estado, culpam o racismo, culpam o machismo, culpa. Então elas criaram essas ilusões, elas criaram algo que pudesse culpar o fracasso de suas vidas, quando na verdade não é o machismo, não é a homofobia, não é o racismo, não é o Estado, não é o assistencialismo o culpado disso. O culpado disso é você mesmo, que tomou decisões erradas durante sua vida. Provavelmente possa ter se juntado com pessoas que realmente eram tão vitimistas quanto você é hoje e se contaminou. Se contaminou. Mas se contaminou por quê? Por causa das pessoas? Não, você se contaminou porque você quis acreditar nisso. Era mais fácil. Isso se chama autorresponsabilidade. Você precisa entender que a culpa do que você está passando hoje, ou do que você vive, não é de ninguém, mas simplesmente sua. Isso é autorresponsabilidade. Enquanto você não mudar o seu procedimento, enquanto você não mudar o seu comportamento, enquanto você não mudar seus pensamentos, a sua vida vai continuar a mesma. Então você precisa assumir de fato que você erra e que você errou e que você precisa de um novo conhecimento, de uma nova visão, de uma nova percepção da vida. Quando você entende isso, aí você começa a buscar esse conhecimento e você começa a entender realmente o que precisa mudar na sua vida para que você mude de vida. Então, a sua vida passa a ter resultados diferentes porque existe uma outra forma de enfrentar os problemas que você não conhecia antes, mas agora conhece. Isso é autorresponsabilidade. Assumir seus erros, assumir seus acertos, assumir sua vida e não ficar culpando Deus e o mundo. Eu sempre coloco um pensamento político quando eu falo sobre essas coisas, porque é a área que eu estudo, a área política. Então, como é a área que eu estou especificamente ali ligado, é a área que eu mais estudo, a área política, então eu tenho que falar sobre política dentro. Não tem como eu tirar a política disso. Quando eu falar de coragem, eu vou falar de política. Quando eu falar de medo, eu vou falar de política. Quando eu falar
de autorresponsabilidade, como eu estou falando agora, eu vou falar de política. Quando eu falar de disciplina, eu vou falar de política. Tudo, tudo, tudo envolve a política. Infelizmente, demonizaram a política, colocaram a política como algo ruim, mas política não é ruim. Política, quando é feita para todos, ela é excelente. Quando ela é feita da forma correta e para todos, de uma forma verdadeiramente que represente a vontade daqueles que anseiam, né, por um país melhor, por um futuro melhor, por uma melhoria na vida, né? Porque a política influencia em tudo. Aí ela é uma boa política, ela é uma política que vale a pena. Mas infelizmente, como eu disse no início do vídeo, deputados com 70 mil votos, pouco mais, pouco menos, acabam presidindo uma nação porque não colocam em pauta questões de interesse do povo. Que ele aqui, de certa forma, foi 58 milhões que elegeram o presidente, mas quem decide que vai ser votado ou não é alguém com 70 mil votos, menos de 100 mil votos. Entende o erro e o problema dessa democracia que tanto lutaram para ter? Lutaram tanto por uma democracia que é extremamente falha. Extremamente falha. A democracia praticamente no Brasil, sem corrupção, ela não funciona. E se você não pagar pelos votos, se você não pagar para um presidente da Câmara para que ele coloque o projeto de lei que você quer aprovar, ele não coloca o projeto de lei. Por quê? Porque o projeto de lei vai beneficiar o presidente, que poderá ser reeleito, e o interesse dele é que o eleito seja do partido dele, não de outro partido. Olha que confusão que a gente vive. Isso é democracia? Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso não é trabalhar para o país, isso não é trabalhar pelo povo. Isso é trabalhar por interesses pessoais. E cada um ali sabe muito bem o que faz. Eles são responsáveis por tudo isso que está acontecendo, por toda essa polarização, por toda essa fraude, por tudo que acontece hoje no Brasil, esses roubos, esses desvios de dinheiro, superfaturamentos, tudo que acontece hoje no Brasil, eles são culpados. Por quê? Porque o interesse deles é angariar fundos para disputar eleições, como aconteceu agora um pouco antes das eleições municipais. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e autorresponsabilidade, essa é a palavra. Assuma seus erros, assuma seus acertos, pare de culpar o Estado, para de culpar a sua cor, para de culpar a sua criação, para de culpar o marido que te largou, pare de culpar a mulher que te traiu. Pare de culpar as pessoas e assuma a sua própria vida, ok? Vai cuidar da sua vida. Até o próximo vídeo.